Boa noite. Boa noite, Começamos aqui o nosso evento, o nosso encontro com os premiados premiados do Prêmio Febrap, os vencedores do Prêmio Febrap. E essa noite, então, é esse encontro com a direção do nosso querido Devanir Merengue, mais que antes, quero passar a palavra aqui para a nossa presidenta da FEBRAP, que na verdade foi a idealizadora deste encontro e também é idealizadora também do e-book, né? Onde a gente vai encontrar todos os artigos, né? Todos os trabalhos é, do Prêmio FEBRAP. Andréia? Então, idealizadora do e-book, mais ou menos. Eu trabalhei para fazer o e-book acontecer, né? Mas a gente agradece, em primeiro lugar, a idealizadora mesmo, foi a Valéria Brito, né, que nos convidou a Devanir, convidou a mim para tornar físico virtual, né? Um e-book. Então, eu, eu primeiro, então, agradecer a Valéria por ter a ideia. Eu comprei a ideia, sim, achei que valia muito a gente trocar um prêmio de um valor, né, financeiro. Usando o mesmo valor, a gente conseguiu fazer o e-book, né? Então, acho que isso é muito legal, é muito rico, né? E a gente aí trabalhou para acontecer. Fechou mesmo agora há pouco, um pouco antes das 7 da noite, a gente conseguiu colocar. Estou mandando no chat o link dos textos. Está lançado. É a aba de publicações, que aí a gente tem aqui a Luísa de Oliveira, que está junto, que é a diretora de publicações atual, então é mais uma publicação da FEBRAP. Mas eu queria dizer também, antes até de agradecer a ficha técnica que o Devanir me pediu para trazer os nomes, dizer que esse é mais um espaço onde a gente pode conversar muitas coisas, né? Então, é um pós-congresso, congresso ali no grupo Galera. Quem participa sabe que eu não sou muito de escrever lá, mas eu queria dizer que a gente está sempre atento a todas as coisas que estão acontecendo. E esse é um dos espaços coletivos que a gente tem, né? Então, já podem entrar, já podem se cadastrar. Tem mais um link, eu vou pôr daqui a pouco, que já vai direto na landing do e-book, mas esse é a página de publicações. Então, Devani, a gente precisa mesmo agradecer. A preparação e revisão de provas foi da Tamara Castro e da Cristina Yamazaki, então elas que revisaram e contribuíram o tempo todo aí para a gente conseguir editar o livro. A Bruna Maria Martins de Freitas, que é da FEBRAP, mas que fez a capa do livro. A diagramação foi da Dora Murano, Murano Design. E aí está toda a equipe, o Devanir fala um pouquinho mais dessa equipe que trabalhou e que a Uhum. gente agradece muito. Graça e Ana representando aí o Congresso, né? A presidência do Congresso, Vive na diretoria de eventos. Então, um trabalho desse só sai porque tem muitas mãos. E a gente agradece as que puseram a mão direto ou indiretamente. Andréia, você podia falar um pouquinho sobre o que é o Prêmio Febrap? Tá. Acho, é, acho que o Devanir também pode falar um pouquinho mais também, né? Mas são ensaios científicos e nesse momento a Valéria ainda pediu muitas vezes assim que fosse um espaço mais livre de não de escritas tão acadêmicas, mas onde as pessoas pudessem ter um pouco mais de liberdade de escrita. Então, a importância desses textos, eu acho que ela vem por aí, né? Tem uma liberdade maior, menos academicismo,
Mas para a gente é importante valorizar a escrita do psicodrama, né? Se a gente quer que o movimento anda e não fique só entre nós, né? Então, a minha expectativa é que vocês distribuam esse livro, ele é gratuito, então é ser distribuído para fora do movimento também, para professores universitários, para amigos, vizinhos, não importa quem. É importante a gente expandir isso, né? Para isso, Vivi. Sim, obrigada. Então, eu passo a palavra para o Devanir e vou pôr Ok, o outro link aqui, tá bom? tá bom. Bem-vindos todos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, dando fechamento a esse trabalho que começou há algum tempo, né? E eu vou fazer os agradecimentos antes de abrir para os autores, que são os verdadeiros, as pessoas que verdadeiramente têm importância nessa noite. Nós todos estamos aqui aplaudindo, mas eles, os cinco, são as pessoas, os cinco autores e autoras são as pessoas que mais importam essa noite, como acontece no lançamento de qualquer livro, né? A figura principal é o autor, é a autora. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, de novo, a Valéria Brito pelo convite e pela ideia, né, de transformar alguma coisa que era assim, era dado dinheiro, né, para essas pessoas, recebiam lá X, mas que, na verdade, essa ideia é muitíssimo melhor. O dinheiro foi importante durante algum tempo, mas a gente hoje em dia compreende como é muito mais importante esse novo modo, né, de premiar as pessoas e que essa premiação perdure, né, que ela continue valendo pelos próximos todos os anos aí. Bom, então esse é o primeiro agradecimento para a Valéria Brito, que fez o convite e teve essa bela ideia, né? Segundo lugar, a Andrea foi muito importante nessa história, né? Ela ficou junto com a comissão de avaliação, ela deu um puta suporte para nós todos, e agora na produção do e-book é a principal figura, assim, que fez a coisa andar e valer, né? O contato com o pessoal técnico aí para produzir o e-book foi todo dela. Agora, a gente tem que agradecer ao pessoal do Congresso, e eu abraço aqui a Graça, a minha amiga, e a todo o pessoal do Congresso, que eu não vou conseguir saber lembrar os nomes aqui agora. Mas, assim, todo mundo que fez valer um belíssimo Congresso, que foi lá em BH, e acho que isso tem uma grande importância também, né? A gente lembrar deles, que é esse entorno, gente que esteve junto e que deu muita força para que esse e-book pudesse ser produzido. Eu quero agradecer aqui os meus camaradas, né, o Tom e a Rosana Rebouças, que tiveram coragem de se meter nessa empreitada, como eu já falei lá na abertura do Congresso, num grupo que a gente fez lá. Foi uma experiência radical. Eu resisti muito a aceitar o convite, eu não queria, eu fui editor de revista durante alguns anos e foi muito cansativo, embora importante, mas foi bastante difícil o processo todo. Então, assim, eu tive uma grande resistência, mas eu acho que super valeu, né? Super valeu estar com o Tom e com a Rosana trabalhando tão junto. Foi muito legal. Nós tivemos que nos desdobrar para que a coisa acontecesse, decisões difíceis, assim, premiar alguém pode parecer alguma coisa simples, mas não é exatamente simples, muito temor de fazer injustiça, né? Tinha belos textos, então não foi nada simples e nada fácil. Bom, mas é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu anotei aqui para falar, para não fazer, para não. Eu acho que basicamente é isso. Bom, o que a Andrea falou, acho que eu concordo inteiramente. É fundamental que o psicodrama produza, que as pessoas escrevam, que as pessoas façam um vídeo e para que outras pessoas fora do movimento também vejam. No movimento já é muito importante que as pessoas leiam, que as pessoas discutem,
discutam, critiquem, é fundamental, né? Mas fora também, o que vai ficar de conserva cultural são esses textos. Se um dia alguém procurar saber o que que nós escrevemos no século XXI, vão, vão procurar esses textos e vão ver o que a gente fazia. Eu espero que eles gostem, né? Bom, então tem esses agradecimentos. Eu espero não ter esquecido nada e nem ninguém. É, eu pensei da seguinte coisa: pensei das pessoas falarem por ordem alfabética, isso é meio careta, mas me parece também uma tentativa de ser justo na ordem de apresentação. Então, eu pensei na Daniela em primeiro lugar, em segundo lugar, a Laura, em terceiro lugar seria o Leandro, em quarto lugar, o Marcos, e em quinto lugar, o Paulo, né? O Paulo César. Vocês teriam assim um tempo, vai ter que ser um tempo curto, infelizmente, me dói o coração dizer isso, mas seria muito mais um convite para que as pessoas leiam o texto, né? Então vocês não vão contar o texto inteiro, sejam bons de marketing aí e anunciem, seduza os leitores, né? Nem vou fazer uma apresentação de vocês, porque também eu acho que é a gente perder muito tempo aqui. Eu queria que vocês falassem do texto e se implicando na história. Quer dizer, por que é que vocês escreveram o texto? Qual o significado que tem esse texto para vocês? Eu acho mais interessante do que contar tudo. Seduzam, faça a sedução da leitura e que as pessoas depois leiam o texto, porque vale a pena serem lidos esses 5 textos. Então, texto de uma excelente qualidade, né? Nós ficamos bastante contentes com a qualidade dos textos que chegaram, não só esses 5, mas outros também, mas tínhamos que escolher 5. Então, eu vou convidar a Daniela em primeiro lugar, para a Daniela abrir e falar. Vai ter que ser 10 minutos cada um, com um pouquinho mais, e eu vou avisar que já deu o tempo. Mais que isso, nós ficaríamos muito tempo aqui e acho que cansaria as pessoas. Então, acho que vocês entenderam a proposta, né? A proposta é sedução do leitor, né? É para que ele leia o livro, tá bom? Daniela, Ei, olá, oi, Devani, tudo bem? tudo bom? Você começa então. Sim, Você fale queria o título começar. do seu Ivani, texto. você quer que coloque em spotlight ou deixa todo mundo junto? Sei, eu vejo como que talvez fosse legal colocar o autor, a autora, né? Acho que seria legal, viu? Tá. Seria bacana. Nossa, agora isso. Ótimo. Daniela, Boa noite a a palavra é todos. tua. Eu agradeço muito a oportunidade de estar trocando com psicodramatistas. Agradeço essa iniciativa de transformar esse prêmio em livro e a gente poder trocar com psicodramatistas que estão aí na mesma luta que a gente, na mesma batalha de levar o psicodrama nos nossos tempos, né? Eu falo da luta porque eu sou professora universitária desde 2005 e no curso de psicologia, e eu acredito que a minha trajetória seja uma trajetória de inserir o psicodrama no meio acadêmico. É, já vivi muitas situações em que o psicodrama foi visto como uma ciência não séria. Eu acho que a minha história é essa, né? De alguém que está na academia, não somente atualmente, hoje eu dirijo uma federada, mas acredito que longa parte da minha história foi essa. Então, eu venho dialogando com acadêmicos, trabalhando com pesquisa, trazendo um psicodrama o mais vivo possível dentro dessa perspectiva e resgatando alguns valores do psicodrama que hoje a gente vê que estão em terreno árido aí, né? E sou professora de teorias e técnicas de grupo da disciplina de psicodrama há muitos anos e
Então, acho que esse artigo é um ponto de chegada, né? Não definitivo, provisório, claro, mas dessa trajetória, pensando qual a importância da psicoterapia de grupo nos nossos dias, a importância do projeto original de Moreno, que primava tanto pela psicoterapia de grupo, para a formação de psicodramatistas, de psicólogos e no diálogo com grupalistas. Então, esse artigo eu faço um diálogo com autores decoloniais, porque dentro da perspectiva científica eu venho adotando essa posição de fazer uma crítica da ciência ocidental positivista dominante, e pensar em outras formas de produção de conhecimento que possam estar referenciadas aí nas epistemologias do Sul, em outras formas de conhecer e também de valorizar aquilo que foi por tanto tempo abafado, né, dentro da história da produção do conhecimento no Ocidente. Então, esse artigo, esse ensaio, traz uma perspectiva, uma tentativa de dialogar com essa perspectiva decolonial, ou contracolonial. Eu dialogo com autores como o Krenak, o Nego Bispo, um autor quilombola, que vão trazer uma noção de comunidade, de grupo, de conexão, que eu venho teorizando numa proximidade com o Moreno. E aí, com isso, resgatando também a importância da psicoterapia de grupo, dos grupos, como locus primordial de desenvolvimento humano, né? Não tratamento no sentido positivista, mas de desenvolvimento humano. E dialogo também com o Yalom, que é um grupalista contemporâneo, conhecido, importante, dentro das disciplinas de grupo, que vem fazendo um papel importante de divulgar a grupalidade no mundo, e ele faz uma crítica também do quanto essa modalidade terapêutica está caindo em desuso, está sendo pouco propagada, está sendo pouco vista, e ele vai dizer, né, ele vai trazer uma estatística aí, que 25%, que a gente tem condição de obter resultados melhores em 25% a mais nas psicoterapias de grupo bem feitas, né? E, do que na psicoterapia individual. Então, eu vou dialogar com os fatores terapêuticos do Yalom, o que é necessário para um grupo se tornar realmente um grupo e produzir esses efeitos, cada fator do Yalom com a teoria moreniana. Então, esse ensaio é a tentativa de unir tudo isso, tanto uma perspectiva de ciência que eu venho defendendo nesse meu tempo dentro da academia, quanto uma perspectiva de grupo resgatando o valor da visão original de Moreno, do grupo como locus importantíssimo para o desenvolvimento humano, principalmente no sentido da gente trabalhar na contramão da subjetividade capitalística, numa perspectiva deleuziana, individualista, competitiva, em que as pessoas têm dificuldade de fazer conexões, né? Não que a psicoterapia individual não seja importante, ela é muito importante, mas a psicoterapia de grupo muitas vezes tem sido pouco valorizada naquilo que ela é tão potente, que é justamente essa possibilidade de viver comunidade, de viver conexão, né? Que não é nem só com os humanos, mas com todos os viventes. Eu acho que isso é importantíssimo para o nosso tempo. Krenak vai falar do fim do mundo, né? Como é que a gente pode adiar o fim do mundo? Ele vai fazer uma metáfora muito bonita de abrir os paraquedas coloridos diante do abismo que nós estamos vivendo. E trata-se, então, da gente encontrar saídas, caminhos, novas possibilidades, e eu verdadeiramente acredito que nós não vamos encontrar esses caminhos sozinhos. E as relações humanas no nosso mundo social, na maioria das vezes, são estereotipadas, são tratadas com muito pouca verdade, e a gente busca, dentro dessa proposta terapêutica, estabelecer um outro estilo de relação, que eu acredito que tenha uma potência terapêutica imensa para o nosso tempo, né? Para ir na contramão dessa subjetividade dominante e que tem
trazido para a gente valores que a gente já não quer mais, né? Então, acredito na potência dos grupos, acredito na importância de resgatar esse caminho moreniano e vejo na minha prática, porque hoje, como eu disse, eu dirijo um espaço de formação em psicodrama em que a gente adota a psicoterapia de grupo como princípio e o William escreveu aí, que bom. Eu, de verdade, o meu desejo com esse texto foi compartilhar com a comunidade psicodramática a minha trajetória, isso que eu venho defendendo, isso que eu venho acreditando, e quem sabe convidando nós psicodramatistas para retomarmos, olharmos de novo para o valor dos grupos dentro das formações em psicodrama, acreditando que que os grupos podem ajudar fortemente na formação dos psicodramatistas e, como eu disse também, na criação de novos mundos, novas subjetividades, que possam ir na contramão dessa subjetividade enrijecida que a gente vivencia dia a dia e que ela vai nos tomando, né? Não sei como é que está meu tempo aqui, se eu já falei demais. Não, Mas acredito que era isso, tá Devani. bom, tá bom, tá bom. Daniela, parabéns pelo texto, viu? Efetivamente um texto bonito, necessário, denso. Todo mundo precisa ler o seu texto. É muito bom mesmo. E Fico vai nos feliz que as ajudar. pessoas possam ler e estou sempre aberta a trocas. Tá bom, Agradeço muito a oportunidade. tá bom. Vamos ver se no final a gente consegue conversar um pouquinho com todo mundo, tá? Ok. Tá bom. Beijo. Beijo, obrigada. É, Andréia, pode voltar? Ah, sim, tá certo. Bom, agora eu convido então a Laura para falar também desse modo que a Daniela fez, foi legal. Falar um pouco por que que você escreveu esse texto e convidar as pessoas a lerem então. Laura, com a palavra. Um Olá. detalhezinho, Opa. desculpe, Laura, assim, seria bom que cada um dissesse qual é o nome do seu trabalho, porque eu não sei se todos guardaram, né? Ah, ok. Então, se puder fazer essa apresentação, desculpe interromper, mas acho que isso é importante, pelo Importante menos para mesmo. mim. É importante, sim, sim. Tá, obrigada. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui. É um prazer estar, né, podendo participar desse espaço. Todo mundo que separou um tempinho para estar aqui. Agradeço a Andrea por ter, né, colocado de fato aí a mão na massa para esse livro estar sendo lançado aqui hoje. Ao pessoal do Congresso, ao Devanir, ao Tom, à Rosana, com esse olhar cuidadoso, criterioso com os textos, e aos meus colegas, né, com temas tão diversos e importantes, e que é um trabalho que vai contribuir muito para a nossa comunidade. É um pouco difícil falar do meu texto, porque falar do meu texto é meio que falar de mim também, e chama Uma Política Utópica dos Afetos para lançar no Espaço Sideral. É um título que é para brincar, sim, com a imaginação e com a fantasia. Então, fica um convite para vocês assistirem o filme Bacurau antes de ler o meu texto. Mas não é uma regra também, né? Para quem não conhece o Bacurau e quiser ler o texto, enfim, às vezes é bom mergulhar no caos também e ver quais são as suas afetações sobre esse texto sem ler o filme, sem assistir o filme, né? Mas esse texto ele surge de um lugar muito íntimo, assim, de um lugar do meu corpo, um lugar de raiva, de indignação, um lugar de ódio, mas também um lugar de esperança, de alegria, um lugar de amor, de afeto. Então, como eu disse, esse ensaio ele surgiu do meu corpo, das minhas afetações, das minhas emoções e de muitos questionamentos e tudo isso suscitado por essa experiência de contato com o filme Bacurau.
um filme que eu assisti algumas vezes, né, várias vezes. Gosto muito do Kleber, que é o diretor do filme, mas dessa última vez, assim, tinha algo borbulhando aqui dentro e eu precisava colocar em palavras. Então, nesse texto, eu utilizo o psicodrama e a própria história do Moreno. Não sei nem como eu fiz tantas conexões assim, mas saiu. Mas eu utilizo o psicodrama e a história do Moreno como importantes ferramentas na produção de compartilhamento dessas reflexões. Então, eu não uso o psicodrama para analisar o filme. Eu uso o psicodrama para compartilhar os meus sentimentos e as minhas reflexões depois dessa experiência, né, desse contato com a obra do filme. Resumidamente, é um texto que critica a política de morte, da branquitude e da cisgeneridade, e que busca vias para afirmar a nossa maneira de amar, a nossa maneira de viver o próprio corpo. E ao longo do texto, eu vou estar discutindo sobre o direito ao território, seja esse território, né, esse espaço, a terra, mas também o território corpo, o nosso corpo-território, a luta antirracista, a política dos afetos, a equidade de gênero e a democratização dos espaços de poder, apontando sempre para um mundo plural, onde todas as existências são valorizadas. E agora, tirando assim do próprio texto, são palavras combustível para contribuir com a grande explosão que desejamos da política de morte e da fome, visando a criação de algo novo, que possa provocar e instigar, que possamos ser. Que mundo queremos? Eu quero ver esse mundo universal pegando fogo, esse mundo ocidental, esse mundo cis-hétero colonial. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Talvez a possibilidade de mundo a qual aspiramos seja em que o desejo tenha importância no sentido da existência. Em Bacurês, buscamos incendiar o mundo universal para abrir caminho a uma realidade na qual se manifeste um lugar ainda não identificado, onde possamos ser. E agora, até trazendo uma citação da Butler, afinal, destruir esse mundo universal é, no fundo, uma questão de afirmar a maneira de amar, de viver o próprio corpo, o direito de existir no mundo sem medo da violência ou da discriminação, de respirar, de se mover, de viver. Por que não gostaríamos que todas as pessoas tivessem essa liberdade fundamentais? Eu, você, nós. Então, fica aqui um convite e uma palhinha, né, do meu capítulo. Tá Isso. bom, Laura. Legal. Texto lindíssimo. Um beijo e talvez a gente possa conversar um pouco mais depois. Ok, bom, o Leandro, então, por favor, Leandro. Leandro, aí, ó, olha lá, o Estou Leandro aqui. está aqui. Ok, tá bom. Por favor, então fale o nome do seu texto também e Legal. Boa nos noite, conte um pouco pessoal. sobre. Legal. Eu estou até já colocando os textos aqui de cada um, já deixei no gatilho aqui para compartilhar também. Bom, o meu acho que como em muitos espaços do Congresso e do psicodrama, acaba indo numa linha um pouco diferente, mas com um viés aí que se conversa em ideologias e formas de pensar no nosso coletivo, né, dentro do nosso espaço, do nosso lugar. Acho que é até interessante, assim, eu pesquei algumas orientações suas, Devanir, e aí eu fui já elaborando aí um discurso também baseado aí na construção. A história desse texto até passa pelo próprio congresso anterior, mas começa um pouco antes, né? Comecei uma empresa própria em 2021, e aí no começo de 2022 eu
comecei a me bater uma ansiedade ali de pensar num nome e tal, que conversasse tanto com o meu público quanto com aquilo que eu queria oferecer. E aí eu cheguei no nome de Carreira Z, né? Porque eu trabalho com cargos e salários, aí pensava em deixar o nome carreira no meio e tal. E aí me veio o nome na cabeça, falei, puxa, é o nome que está disponível. Cheguei a fazer uma pesquisa, tal. Falei, bom, está disponível e comecei a viajar um pouco, né? Eu falei, meu, tem conceito aí por trás, né? E aí comecei a rascunhar um conceito ali bem breve ali de definição ali do Z e tal, dentro de cada pedaço do Z. Guardei isso. Aí, ok, né? Lancei a marca, lancei o nome. E aí, no mesmo ano, a gente teve o congresso aqui em São Paulo, né? E eu sempre fui um pouco avesso, assim, de artigos, trabalhos científicos nos congressos, gostava mais de vivência, mesa redonda e tal. Mas nesse congresso eu vi, né, na programação alguns títulos ali dos trabalhos que foram apresentados, e aí me interessei por alguns. Acho que o que eu mais vi, inclusive, no congresso foram apresentações dos artigos ali que foram inscritos, ali premiados também. E aí, até coincidentemente, já falei para a pessoa, e agora até gravado publicamente, deixo isso registrado também. Eu vi o trabalho do Blevio em 2022 e me tocou muito, assim, não só o trabalho em si, mas a sensibilidade que foi construído e, é, e até a própria forma, né, como foi colocado ali. Eu falei, puxa, é algo que eu quero fazer também, quero produzir um artigo, quero produzir um texto, quero ter oportunidade de compartilhar, né, de ter essa experiência em compartilhar isso também com outras pessoas e tudo mais. Guardei isso como missão para o congresso desse ano, né, de 2024. E aí, nesse vai e vem, né, do que eu vou escrever, eu falei, bom, eu acho que eu vou tentar trazer o conceito de carreira em Z com, como algo aí dentro do psicodrama, né? E aí, inocentemente, né, sem saber que a partir do momento que eu rascunhei o conceito em si, já tinha muita base na teoria socionômica de forma geral, e que só faltava praticamente organizar aquilo, né? Colocar aquilo no papel, organizar e tentar colocar para o mundo não só uma visão organizacional dentro do mundo do psicodrama, mas acho que é uma oportunidade mais fantástica ainda de levar a base teórica do psicodrama para o mundo organizacional também. Então, acho que o ensejo inicial, né, partiu daí. E aí, falando do conceito em si, né, da forma ali como foi constituído, me inspirei muito até na própria carreira de psicólogas, de forma geral. Tive um contato muito forte com essa jornada profissional de psicólogas na formação também do psicodrama, onde eu precisei, inclusive, estudar sobre como que é essa trajetória. Fiz alguns trabalhos vivenciais em grupo voltado um pouco para conceitos também de administração que precisam ser levados aí num papel de eu empresa ali, né, quando a pessoa profissional ali começa a assumir o papel de psicóloga clínica, por exemplo. E aí trouxe um pouco dessa referência que me agregou bastante, né, em cima muito da visão do que é o sucesso dentro do papel profissional de forma geral, né? Para empresas eu falaria dentro do mercado de trabalho, mas aqui é muito mais dentro desse papel profissional. E sempre fazendo esse comparativo, né? Enquanto em contato com pessoas numa função mais autônoma, eu via que esse sucesso ele estava muito mais amadurecido pela autoafirmação. No mundo organizacional, esse sucesso ele vem muito com base na afirmação do outro, né? Então, existe um tabu dentro do mundo organizacional onde a pessoa de sucesso ela precisa crescer, precisa virar um cargo, assumir uma posição de liderança, alguma coisa nesse sentido, o que gera uma série de pressões sociais e psicológicas que a grande maioria das pessoas aqui na sala lidam no seu espaço profissional também, no seu espaço terapêutico aí.
E aí eu absorvi um pouco dessa visão, né? Até uma referência que eu pensava, eu falei, gente, como é que uma pessoa que trabalha décadas na vida com o mesmo cargo, né, uma mesma posição profissional, não pode ser considerada uma pessoa de sucesso, né? E aí ia até mais a fundo, né? Puxa, se eu tenho tios, inclusive, né, na minha família que são pedreiros desde quando eles assumiram um ofício de vida e sustentou uma família, construiu uma casa, enfim, fez o que tinha como objetivo pessoal. E não dá para falar que essa pessoa não tem sucesso, tem todo o sucesso do mundo ali, com certeza. Só que essa visão no mundo organizacional não vem. E aí o conceito de carreira em Z, ele traz muito dessa visão de horizontalidade de carreira, né? Onde a perspectiva do sucesso ela não está na verticalização, né? Não está no crescimento profissional, em cargo principalmente. Ela está muito mais em cima dessa horizontalidade, onde a pessoa, ela, a partir do momento que ela assume uma posição profissional, que ela entende que ela está bem ali naquela profissão, e que o ambiente externo também reconhece isso, ela consegue atingir ali o seu sucesso profissional, onde sustenta também outros papéis profissionais e afins. E aí eu faço essa correlação com duas teorias básicas ali dentro do psicodrama, né, que é a matriz de identidade, onde eu faço um exercício ali de comparar essa trajetória da carreira em Z, que também são 3 fases, né? Com a evolução da matriz de identidade também. E além do comparativo com a matriz de identidade, faço também comparativo com a teoria de papéis, que acaba ficando um pouco mais fácil de assimilar, né, com o desenvolvimento de papéis, então no role-taking, no role-play, role-creating, mas até trazendo também uma provocação que na minha formação tive, inclusive, né, que também para não ter o anseio ali de se atingir o role creating, né? Não necessariamente uma pessoa atinge dentro do seu papel profissional uma etapa de role creating, e isso não significa também que essa pessoa não teve um êxito profissional, e muito menos que não adquiriu um sucesso profissional. Então, é um pouco de uma provocação do sistema organizacional, né? E principalmente com base, né, na pergunta também o que é sucesso, que surge, né, emerge ali a trajetória de uma carreira em Z, por exemplo, e embasado dentro da teoria socionômica que traz essa correlação. E aí, enfim, faço esse paralelo e mesma coisa, também fica o convite aí para todo mundo ler, enfim, e conhecer um pouco mais também. Acho que basicamente é isso. Legal, Leandro. Tem uma, você faz uma coisa que surpreende um pouco, porque muitas vezes as pessoas que trabalham em empresa trazem uma visão bem neoliberal, né, de como vencer na vida, e você Exato. quebra um pouco isso e é muito bom. Isso aí. Muito, muito, muito legal o seu texto. Uhum. Aperta a mãozinha para descer, os outros eu decido Opa, supetão. obrigado. Ok. Ah, convido então o Marcos para fazer a mesma coisa, para nos seduzir para ler o seu texto. Contar um pouco da sua história e fazer uma amarrada aí com o seu texto. Eu já aviso que eu não sou boa de venda, mas Ah, mas seu texto é tão bom que ele se vende por si. tomara. Eu me chamo Marcos, como o Devani já disse, né? Eu sou nordestino, cearense, de Fortaleza, Ceará. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que estou com grandes nomes, então fica até um pouco nervoso. O meu trabalho ele surge da minha experiência, né? Eu sou um psicólogo que sei falar Libras também. E quando eu comecei a atender com psicodrama, eu atendia pessoas ouvintes, até que chegou até mim um atendimento para uma pessoa surda. E eu fui buscar a teoria, porque eu não tinha atendido ninguém, então era a primeira vez. E aí eu fiquei surpreso e triste porque não tinha nada. Não tinha nenhum livro, não tinha nenhum artigo, eu pelo menos não consegui achar nada, até hoje eu não achei nada. E aí eu fui questionado por esse amigo que me disse assim, tá, você não vai atender porque não tem nenhuma referência, você vai deixar essa pessoa abandonada.
E aí eu disse, verdade, é agora, né? E aí eu fui, comecei a fazer os atendimentos e começou a dar certo, eu comecei a entender algumas coisas, só que eu sempre me questionei se o trabalho que eu estava fazendo era um trabalho tão bom quanto o que eu fazia com pessoa ouvinte, porque eu sabia como a técnica era aplicada exatamente com a pessoa ouvinte, e eu tinha e tenho muitas dificuldades em algumas adaptações para as técnicas em Libras. Por exemplo, psicodrama interno. Como é que você conduz uma pessoa no psicodrama interno quando ela não escuta? Como é que você vai dizer, fecha os olhos? Acabou, né? Vai fazer o quê? Ela não vai te ouvir mais, então não dá para fechar os olhos. Então é um desafio que eu ainda trago para mim, quando eu estou trabalhando nesse desafio de fazer algo, de fazer um bom trabalho, de ter um bom resultado com essa técnica, e a partir daí compartilhar. E é com essa intenção que eu escrevi o trabalho e foi muito feliz que ele tenha sido aceito, porque, como foi dito no Congresso, né, eu sou um nome que não é conhecido, que eu também não conheço ninguém, então eu fiquei muito surpreso e muito feliz. E o trabalho ele fala sobre isso, sobre essa experiência de atendimento clínico em Libras com um casal surdo-ouvinte. Então eu falo como é que funciona um psicodrama, no minha forma de trabalhar com psicodrama, com uma pessoa surda. Eu também trago imagens dentro do texto para que vocês vejam os sinais. Então, quando a técnica do espelho, ele fez como? Então, eu mostro lá, né, a foto de como foi que eu fiz com as mãos, o sinal que eu utilizei. Deixo bem claro também que o sinal que eu fiz, ele não é um sinal reconhecido no Brasil inteiro por pessoas surdas. Ele é um sinal que foi combinado entre eu e o casal, que funcionou entre a gente para nossa comunicação. Porque foi muito difícil durante o processo a gente conseguir encaixar e eu precisava aplicar as técnicas para fazer um trabalho sério. Então, não seria psicodrama, né? Seria qualquer outra coisa. Então, quando a gente conseguiu encontrar, e esse encontro foi bem moreniano, assim, bem espontâneo e bem criativo mesmo. Não foi uma coisa que eu decidi, esse vai ser o sinal. Não, na hora saiu, eu acabei me expressando da forma que foi, e eles entenderam, para minha grata surpresa, e eu fui registrando os sinais que a gente conseguia à medida que as sessões avançavam, que eu percebia que cada técnica que eu sentia necessidade de usar, que eu sentia que aquele momento pedia aquela técnica para ajudar eles a se expressar, ajudar eles a colocar as questões para fora e que funcionava, eu fazer esse registro e as fotos ajudam nesse sentido. No texto, eu também descrevo com mais detalhes possível como foi o atendimento, como começou, como eu falei, como eu expliquei, qual estratégia eu usei para tentar explicar para eles o que era psicodrama, mais ou menos, para não deixar essa coisa tão solta. E então, quando vocês lerem o texto, vai ter uma parte teórica, mas vai ter muito, muito relato da sessão. Vocês vão ler um atendimento em Libras. Não se preocupem, está escrito em português, mas o atendimento é em Libras. E é isso. Eu espero ter conseguido vender para vocês. Marcos, seu E aí, trabalho. Teteu? Oi, Bom, gostou muito? E o olho, Marcos, show? você Eu? tá me ouvindo, Marcos? Eu Tá, estou, é porque tá. acho que alguém falou, e Tem aí. alguma. Eu De vou todos os. tentar descobrir quem está com o microfone aberto aqui. Tá, ok. Marcos, de todos os textos, foi o que mais me impactou em termos de novidade. Porque eu te confesso que atender casal não é um trabalho fácil. Quem atende casal sabe que é bem difícil, ainda mais o que você fez. Então, surpreendeu mesmo, assim. É um texto fala, meu, que é isso? Que doido é esse que escreveu isso? Então, muito, muito legal, viu? Parabéns pelo seu texto. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho daqui a pouco. Obrigado, Devani. Vou vender por mim. Tá, mão, vamos descer do palco. Ok, ok. Então, é a hora do Não, cadê o... Paulo. Paulo César. Tudo bem. Olá, Você está aí? gente. Você está aí, meu caro? Estou aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. E agora vendo. Que bom, vocês Agora estão me vem. vendo Agora e vendo e ouvindo. ouvindo. Tá bom. Muito bem. Conta aí, Muito. então, o seu texto. Vende para nós o peixe, o Vou vender. título.
Vou tentar vender. O meu texto se chama As Lógicas Coloniais, Ensaios sobre as Lógicas Coloniais de Atuação e as Coletividades. Ou algo parecido com isso, porque agora a minha memória está muito afetada pela emoção, então talvez não seja exatamente isso, mas eu tenho certeza que daqui a pouco o Leandro vai escrever para nós, porque ele está com tudo no pente. Boa noite a todas, a todos, a todes, é muito legal estar aqui. Vou começar agradecendo também a todas as pessoas envolvidas, de modo especial, quero agradecer a Valéria, acho que ela não via a Valéria por aqui, mas quero deixar registrado esse agradecimento especial para ela, pela belíssima ideia e por tudo que ela tem, por tudo que ela produziu aí durante o congresso, acho que foi uma belíssima ideia, enfim. Quero agradecer, obviamente, a FEBRAP, na pessoa da Andréia, acho que a Andréia que apoiou a ensaio sobre as coletividades e as lógicas coloniais de atuação. Muito obrigado, Leandro. A Andréia que apoiou esse projeto belíssimo, né? Esse projeto importantíssimo, né? E aí eu vou começar falando sobre... E agradecer a todas as pessoas envolvidas, o Devani, enfim, todas, a Rosana, e quem mais? O Tom. Lógico, agradecer a todas as pessoas envolvidas. Eu fico com medo de falar nome e esquecer alguns, né? Provavelmente já me esqueci. Então, que fique registrado que eu estou agradecendo a todas as pessoas envolvidas nesse maravilhoso trabalho, nesse maravilhoso projeto. Quero agradecer ao Congresso, né? A Graça, na pessoa da Graça aí que presidiu, foi um belíssimo congresso também, acho que foi um congresso maravilhoso. Eu ganhei pelo menos três presentes nesse congresso, foram três pessoas porque eu me apaixonei, mas eu não vou aqui dizer o nome, uma delas é Laura, que está aqui, porque eu me apaixonei, então esse congresso foi maravilhoso para mim, nesse sentido também. E vou começar falando sobre o meu trabalho, vendendo o meu peixe, Evani, repetindo uma fala que já foi feita aqui, falar que foi a primeira fala, provavelmente, da Laura, que falar desse trabalho é falar de mim, né? Esse trabalho está grudado em mim, está grudado na minha pele. Tanto é que eu começo falando de mim nesse trabalho mesmo, né? Porque não tinha como entender tudo que eu estava querendo dizer sem falar primeiro de mim, né? Acho que era preciso mesmo colocar um pouco da minha experiência, da minha constituição como eu, sabe? Atravessando tantos papéis pelos quais eu já fui, já podia atuar, e alguns que eu já deixei pelo caminho, outros que ainda estão sendo construídos, mas um especial que vem sendo construído, que é o papel de reencontro com a minha ancestralidade. Nesse momento eu quero até fazer uma homenagem a ela, a minha ancestralidade, colocando então a minha tiara Guarani, e pedir licença para minha ancestralidade para poder falar das coisas que eu quero falar, sabe? Então, eu quero pedir licença mesmo, pela minha ancestralidade esteja comigo, para que eu possa falar adequadamente, vender adequadamente esse trabalho, né? Esse trabalho, ele traz para mim uma novidade, assim, né? Uma novidade para mim, assim, porque eu me deparei com uma situação, com um fenômeno que é óbvio. Para mim, depois que eu me deparei com ele, depois que caíram as cortinas que desvendou esse fenômeno, para mim pareceu muito óbvio. Falei, gente, mas isso é tão óbvio, né? Por que eu estou escrevendo sobre isso? Mas eu falei, bom, parece que ninguém escreveu ainda, então, apesar de ser tão óbvio, talvez precise ser dito. Que é assim, para vender o meu peixe, então, eu vou usar um peixe alheio, que é um peixe da Penha Neri, né? A Penha que traz aquela contribuição belíssima quando ela fala das lógicas afetivas de conduta. E eu acho que a maioria de nós aqui já deve ter tido contato com esse conceito, né, que a Penha desenvolveu, que acho que tem sido tão importante para todos nós, nos nossos trabalhos. Eu vou fumar, gente, eu não tô, não, eu preciso, mas eu vou apagar o cigarro. Muito bem. Eu me deparei o meu trabalho ele foi feito
com um grupo de residentes, quer dizer, eu venho trabalhando com grupos já faz bastante tempo, né? Com grupos variados, grupos terapêuticos, grupos de outras naturezas, que eu acho que é, com aquilo que se chama de psicologia comunitária e pelas periferias, com grupos de estudantes, com grupos variados. Mas, em especial, esse trabalho foi escrito a partir de um trabalho que eu fiz com residentes do NASF, né, com residentes do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, que tem uma perspectiva, que deve ter, a partir do que é pressuposto pelo próprio SUS, que é indicado pelo próprio SUS, deve ter uma atuação interdisciplinar. E eu fui vendo a dificuldade dos grupos se constituir, fui vendo durante o tempo, porque esse trabalho é o ápice do meu trabalho, porque dessa vez eu fiz um trabalho de pesquisa mesmo, diretamente de pesquisa. Mas eu já vinha trabalhando com grupos dessa resistência há alguns anos já que eu venho trabalhando. Mas eu fazia um trabalho menos direcionado, um trabalho mais de cuidado do grupo e tal. Mas eu falei, bom, vou ver esse negócio mais de perto, cara. Porque parecia que parece que tem uma dificuldade dos grupos se transformarem como tal, e ainda por cima, além de se transformar como grupo, ainda por cima de se transformar em um grupo de ação interdisciplinar, parecia que antecedia a dificuldade, sei lá, individual, de formação, é, da formação individual mesmo, familiar, seja, enfim, dos vários papéis. Parecia que tinha alguma coisa que impedia desses grupos se transformarem em grupos interdisciplinares. E aí eu acabei dando de cara com uma coisa que eu, de novo, me parece óbvio, mas que eu resolvi chamar de lógica colonial de atuação. Porque a colonialidade, vou chamar de colonialismo primeiro, o colonialismo parece que é uma coisa que está que a sociedade brasileira está impregnada, a sociedade brasileira branca, heteronormativa, enfim, está impregnada por esse colonialismo que atravessa gerações, né? O colonialismo que chegou lá em 1500, que foi transformando as relações dos povos originários e das pessoas da sociedade brasileira como um todo, que foi se construindo através do tempo, historicamente e tal. Parece que trouxe uma maneira de se viver que é uma maneira colonializada e que colonializa as relações e que faz com que as lógicas de competição, de individualismo, essas lógicas que atravessaram a história, de poder, de propriedade sobre as coisas e propriedade sobre o outro, né? Propriedade ainda mais sobre o outro, né? De poder dizer que tal pessoa é minha porque tinha a pele preta, ou que tal pessoa era minha porque tinha pele, porque era indígena. Parece que isso foi atravessando as circunstâncias históricas e chegou até nós de tal forma que a gente ainda, de alguma maneira, parece que a gente ainda quer ter poder sobre o outro a partir de um poder que é meu, né? De um individualismo que é meu. Então, o dentista quer ser mais importante do que o assistente social, que quer ser mais importante do que o médico, que quer ser mais importante do que a enfermeira e assim por diante. E aí essa lógica que é colonial, que atravessa a história, vou ser bastante repetitivo porque impede que os papéis profissionais, aqui eu não estou nem falando de pessoas, eu estou falando dos papéis profissionais, que os papéis profissionais se deem de uma forma que o Bispo Nascimento chama de um rio que se encontra com outro, que forma novo rio, sem perder a legitimidade das suas próprias águas, né? Então, nesse encontro de papéis profissionais, que está intermediado, interditado por essas lógicas coloniais, o psicodrama vem como uma forma decolonial, contracolonial, e que quer destituir as pessoas
dessas lógicas, né? Que é transformar os papéis a partir de outras lógicas, né? Então, o meu texto fala sobre isso, fala sobre mim, porque eu sou atravessado por essas lógicas, mas tanto por essas lógicas coloniais, mas muito mais, eu vou dizer, por umas lógicas que são contra-coloniais desde o princípio da minha existência. Talvez porque por essa ancestralidade indígena que está atravessando as relações familiares minhas, mas também por conta de observações que eu fui fazendo e fui precisando atravessar durante a minha própria vida, né? Isso ficou muito evidente assim no meu texto, e ficou muito evidente para mim, e eu acho que não sei se eu consigo falar brevemente sobre o que o meu texto escreve, sobre o meu texto fala, mas eu acho que é tudo isso e menos do que isso, provavelmente, né? Porque talvez aqui na emoção, talvez eu tenha feito outras conexões que eu nem tenha feito antes de escrevê-lo, né? Queria dizer que se eu fosse escrevê-lo novamente, eu escreveria sobre a necessidade de se, primeiro, que eu escreveria duas coisas mais nesse texto, embora eu tenha sido criticado pelo tamanho dele. Eu escreveria, primeiro, que o anticientificismo, né, essa coisa anticientífica, não é anti, né, como é que é o nome? Isso aí, essa coisa que quer destruir a ciência e tal, né? Eu acho que, na verdade, isso é genocídio. A gente devia trocar esse nome por genocídio, né? Primeiro isso. E segundo que não há psicodrama, não há psicologia, se não houver, não há psicodrama decolonial, né? Como a proposta minha durante os encontros que eu fiz com esse grupo e durante os encontros que eu faço com quaisquer grupo que eu trabalho, não há decolonialidade, nem na psicologia, muito menos no psicodrama, se não houver a compreensão do direito da terra, né? E aí, quando eu falo do direito à terra, eu não estou falando como propriedade, eu estou falando como forma de existência, né? E aí, quando eu falo de forma de existência, eu não estou falando necessariamente dos povos indígenas, mas estou falando também, mas estou falando da pobreza como um todo, estou falando das periferias como um todo. Não há decolonialidade se a gente não falar sobre o direito da terra, né? Então, essas duas coisas eu queria deixar gravado aqui, já que eu não escrevi sobre isso, já que me escapou, né? Obrigado, gente. É isso. Muito bem, muito bom, cara. Texto hiperdenso, né? Hiperdenso e que vale a pena ser lido. Eu vou propor agora, não sei quanto tempo você imaginou, André, você imaginou um tempo? Bom, nós temos até as 22, acho que estava marcado. Ah, tá, até as 22, ok. Dá tempo de. É, Mas vamos, também é cansativo, né, Devani? vamos ver quanto tempo mais as pessoas querem ficar, mas eu gostaria de ouvir como é que chegou para vocês esses cinco autores e autoras, né? Como é que chegou para você, assim, acho que pouca gente leu, né? Tirando eu, a Rosana, o Tom e a Andréia que lemos, e talvez algumas pessoas que tenham lido os textos porque os autores permitiram, mas eu queria ouvir de vocês assim, como é que chega essas falas e me interessa como é que é a produção brasileira, né, dos textos nossos, eles representam cinco, cinco caminhos aí, cinco textos que nos instiga, né, são bastante instigantes. Eu gostaria de ouvir de vocês, como é que chega para vocês isso? Como é que chega esse anúncio, né, desses cinco textos, com esses temas densos, temas interessantes. É preciso dizer, eu falei isso lá no Congresso, mas eu não sei se todo mundo estava lá, mas assim, existiram alguns trabalhos muito bons que tinham sido feitos a partir de uma prática. Mas os textos parece que não correspondiam àquilo que eles haviam feito. E havia o contrário também, textos muito bem escritos e um trabalho mais ou menos. E esses cinco trabalhos, assim, têm uma densidade, ele é coerente, são textos verossímeis, assim, que você acredita no que está lá, né?
Então, eu gostaria de ouvir, talvez, em poucas palavras, assim, não dá para a gente fazer aqui grandes discursos a respeito, mas que vocês pudessem dar um pitaco e um retorno para esses autores, né? Que se empenharam tanto e que chegaram até aqui. Quem quer começar? Pode levantar a mãozinha, mas também pode abrir o microfone e falar. Eu estou extremamente impactada com as contribuições. É, acho que é uma forma diferente, não digo que diferente do que foi até escrito até então, uma contribuição e tanto da Daniela na academia, né, e contra todo esse academicismo, né, e favorecer uma forma diferente de ler e valorizar outra vez os grupos. A Laura, que parte dessa indignação a que ela se submeteu assistindo Bacuru, e parte desse lugar do sentimento, da raiva, do ódio, mas também da esperança. O Leandro, quando questiona a questão do sucesso, o que que é sucesso? Então, um pedreiro que constrói sua casa, constitui sua família, tem relações afetivas, não é uma pessoa de sucesso. Então, acho que cada um me impactou de uma forma diferente, chegou aqui de uma forma diferente. Não quero estar nomeando um a um para não correr o risco. O Marcos, eu já tive a chance de falar pessoalmente com ele no Congresso, porque eu fui curioso bastante para ler o roteiro dele de vídeo pôster. Ele também apresentou um vídeo pôster, que também foi selecionado. E uma coisa que eu nunca tinha me perguntado, assim, como é que você faz psicodrama interno com um surdo? Pode ser parecer uma coisa óbvia essa pergunta, mas eu nunca tinha me perguntado porque eu nunca me coloquei neste lugar, né, da pessoa surda que precisa ser ouvida, que precisa ser compreendida. Então, o meu sentimento, assim, positivamente impactada. Uhum. Will? Will? Você... Tô aqui. Vocês conseguem me ouvir? Acho que não dá para ver. Sim. Eu tô voltando para casa e vim acompanhando. Acho que eu já tinha ouvido um pouquinho de cada trabalho. É, eu fico muito emocionado em ver que as novas produções elas vêm pensando, né, em bagunçar essa estrutura colonial. Né? Ela vem nessa coisa de vamos olhar para isso e repensar isso. E o trabalho do Marcos, assim, tive o prazer de ouvir ele falando sobre, né, num espaço um pouco maior do que o que foi aquele separado para os ganhadores falarem no, né, do que foi dito no Congresso, ele teve a oportunidade de falar um pouquinho mais, e é emocionante ver ele quando ele está falando realmente sobre o trabalho, assim, me fez repensar muita coisa na minha prática, mesmo não trabalhando com pessoas surdas. Então, eu só queria parabenizar mesmo a todos os autores e dizer que o mundo que eu espero e que eu acredito é com mais pessoas como vocês. E é isso. Uhum. Vamos lá. Graça. É, eu quero dizer que esses trabalhos me dão vida. Só isso. E muito obrigada. Pode abrir, Inácio. Inácio. Oi, bom, Oi. o pai é bem é bem do educado, né? Aí o pai, mas um, falou uma bonita frase, que me bem de boa, de que eu fui e tal, uma carência. Fala, Paulo.
Te amo, filho. Obrigado, viu? Ô, papai, também te amo. Lindo. Ju, Essa cena que acabou de acontecer, assim, fico até tocada de falar depois dela. Mas o que eu queria dizer é que eu me sinto muito contemplada mesmo com esses trabalhos. Ainda não li, mas comprei todos, né, que foram vendidos aqui. E muito agradecida mesmo de saber que como psicodramatista no nosso tempo, assim, como psicodramatistas no nosso tempo, a gente tá produzindo tanta coisa boa. E como o Will disse, né, assim, acho que todos os trabalhos trazem essa característica de inovação mesmo, e é de um mundo que eu quero, é um mundo mais amoroso, mais inclusivo, né, mais igualitário, e, enfim, muito contente, muito contente. Obrigada a vocês que produziram, que escreveram, e parabéns. Oi, posso falar? Beth, depois a Oi, Delsa, tá bom? tá. Eu vou precisar sair, e então queria deixar aqui a minha mensagem, parabenizando as 5 pessoas que escreveram temas diferentes, né, diversos e tão lindos, né? Fiquei muito encantada, né, surpresa, como a colega usou o termo impactada, e com temas que a produção, né, quer dizer, o que me mostraram esses temas, uma produção muito especial, né? E saber que os psicodramatistas novos, né, estão aí produzindo coisas tão importantes, né? Eu não conhecia os 4 primeiros, somente o querido Paulo. Então, quando eu vi a carinha deles, né, assim, tão novinhos, a Laura, né, o Marcos, enfim, todos vocês, também não vou saber falar os nomes, eu fiquei muito feliz, né, de saber, porque o receio, eu acho que dos psicodramatistas mais antigos como eu, é que, de repente, não viesse uma nova geração, né, de pessoas que produzissem coisas muito boas, né? E a partir do instante em que essas 5 pessoas fizeram o que fizeram, eu também fico com a minha alma cheia, feliz, né? Muito agradecida, e quero parabenizar mais uma vez a todos vocês. Continuem criando, continuem produzindo, continuem trabalhando aí com o psicodrama, porque vocês, eu acho que, além de merecer os parabéns, vocês têm uma capacidade, provavelmente, de produzir, que vale a pena continuar. Desculpe ter falado um pouco demais, mas um grande abraço a vocês, produtores intelectuais, né? E abraço aos colegas. Eu fico por aqui, tá bom? Beijo, beijo a todos e muito obrigada, muito obrigada. A Delsa, depois Terê. Abre o microfone, Delsa. Eu também estou impactada, emocionada, louca para ler o livro. Quero dar os parabéns aos 5 autores. E a Graça falou que estava se sentindo viva, né? E eu estou com uma sensação muito boa de que o psicodrama está vivo, né? E que o Moreno deve estar muito contente, porque muito de tudo que ele queria e quer, sei lá, continua acontecendo, seja a busca para o trabalho em grupo, seja a busca pelo direito de ser quem se é,
seja o questionamento do que é o sucesso, que a gente tem de viver como que se quer, seja um terapeuta talvez mais novo, não sei, buscando uma nova forma de se relacionar, de interagir, de olhar para o seu paciente surdo e descobrir uma nova forma de usar a técnica. Eu achei isso o máximo, Marco. Fiquei encantada e estou curiosíssima para ler o seu trabalho. Seja alguém que fica, como o Paulo, refletindo sobre essa coisa desse colonialismo que nos perpassa a todos. Então, me deu uma sensação muito boa de que sabe, meio uma volta às origens, né? Origem no sentido eu vou dizer da rebeldia, mas eu não sei se rebeldia é o nome apropriado. Como diz a Beth, a gente que é mais velha, às vezes não tem os termos muito, então, meio em desuso, mas uma coisa de buscar aquela coisa de que rebeldia, de ser contra o status quo, de buscar alguma coisa para refletir sobre, né, quer dizer, por que que não posso, né, quer dizer, se tem uma indignação que me afeta, por que que eu não posso botar lá para fora e por que que eu não posso mostrá-la e ainda assim ter esperança de que isso possa ser transformado? Se eu não concordo com o que eu estou vendo na coletividade, por que que eu não posso denunciar e buscar transformar? Se eu não sei, nunca atendi um surdo, por que que eu não posso buscar uma forma de atender? Se todo mundo acha que a carreira tem de ser vertical, por que que tem, né? E assim, se eu estou numa universidade, por que que eu tenho de seguir como todo mundo, né? Moreno não pensava assim. Então, é uma sensação muito boa, muita curiosidade de ler e uma sensação muito boa de olhar e dizer, né, o psicodrama vive. Só isso. Queridinha? Depois, Tom. Abre o microfone. Abre o microfone. Desculpa, gente. Já fui parabenizando cada um, quer dizer, eu saio com uma curiosidade imensa de ler os artigos, eu não li nenhum. Mas, enfim, queria agradecer também, porque para mim dá um ânimo, dá uma coisa boa, assim, né, de entusiasmo, ai, também quero escrever, sei lá eu sobre o quê. Mas, assim, uma coisa que eu penso é que essas contribuições, né, de hoje e outras, né, que atuais, enfim, estou considerando que são, enfim, contribuições contemporâneas que vão ajudando a derrubar aquela ideia de que o psicodrama é pobre ou é fraco em teoria, né? É o que eu estou vendo hoje, a gente já tem produções, lógico, super, mas essas são atuais, né? E com essa juventude que tá aí. Então, parabéns, gente, e obrigada por esse ânimo que me é semeado. Saio semeada desse ânimo hoje, dessa reunião. Obrigada. Tom? Como eu escrevi no prefácio que nós três fomos convidados a fazer, eu disse que há trabalhos que são prazer. Porque a gente teve a oportunidade. Eu estou contrariando a lógica que era quem não ouviu ainda, né? E só foi impactado pelo que eles falaram. Mas eu acho que a gente que esteve na comissão, a gente está sendo duplamente impactado, porque a gente viu as coisas se construindo, nós tivemos que ter um trabalho de fazer uma peneira, nós tivemos que fazer isso, e ao mesmo tempo, quando nós vemos as pessoas condensando todo o trabalho e toda a história em pouco tempo, para mim me causa o mesmo impacto que se eu não houvesse lido. E o que eu acho extremamente importante, principalmente respondendo ao tema do Congresso, esse livro responde ao tema do Congresso. A pergunta que é feita no tema do Congresso, esse livro responde, são 5 vertentes do psicodrama, 5 maneiras de ver o psicodrama, 5 maneiras de atualizar os conceitos do psicodrama, 5 maneiras de colocar-se e implicar-se dentro do que está fazendo, em que a história pessoal esteve sempre envolvida na escolha, não são olhares distantes, não são olhares de
de lente telescópica, são olhares de dentro. Então, para mim, foi gratificante e trabalhoso tornou-se gratificante. E quando eu vejo aqui, novamente, que as pessoas que escreveram, a mesma emoção dos que escreveram está presente aqui, eu acho que é exatamente o que a nossa presidente do Congresso, Graça, definiu. Psicodrama, e o Sérgio Perazzo dizia sempre isso, a gente não precisa ficar buscando muita coisa em outras, como se o psicodrama fosse meramente uma vertente de ação, considerando a ação meramente a questão de movimento, sem considerar que a palavra também é ação, o estar parado. Aliás, já que você falou de Bacurau, quem assistiu esse último filme de Ainda Estou Aqui, você vai ver como é que 10 minutos sem absoluto nenhum movimento tem mais ação do que o filme todo, que são os 10 minutos de Fernanda Montenegro. Então, ação não é simplesmente movimento, não é só vivência, não é só fazer entrada e saída de palco. Tudo que vocês escreveram é de extrema ação. Conteúdo, participação, compromisso e aprofundamento. Para mim foi gratificante ver isso no começo e continua sendo agora vendo vocês fazerem. E eu acho que a nossa resposta, a melhor resposta que pode ser dada ao tema do Congresso é exatamente esse livro. Exatamente, Tom. Eu estava tão emocionada na hora que eu queria falar, vocês responderam o tema do Congresso, né? Eles trouxeram realmente a grande pergunta, a grande indagação do Congresso, né? Os cinco. E me deu vontade de juntá-los para fazer um curso com eles, eu sendo aluna deles. Ah, André, deixa eu falar uma coisa rápida, complementando o que o Tom falou. Psicodrama também é pensar. Sim. Uhum. Só isso. E eles pensam muito bem. Pensam muito bem. Pensaram muito bem, porque foram os cinco de formas diferentes e passaram tudo para a gente. Muito bem, realmente. Foi maneiras diferentes de pensar e só deram mesmo força maior ao nosso psicodrama. Mas alguém que abriu o microfone e falar, né, David? Sim. Oi? Paulo? Bom, se ninguém dos nossos convidados quiserem falar, eu queria só, eu preciso falar assim. É, Estou emocionado aqui. Eu acho que eu preciso dizer que escrever esse texto para mim foi de alegria, mas de dificuldade também, assim, né? Porque eu preciso dizer que esse texto me custou muito, sabe? Me custou muito, assim, escrever, né? Porque me colocou de encontro comigo mesmo, assim, em alguns lugares, né? E me colocou e me fez entender algumas coisas que eu ainda não tinha entendido sobre a minha própria história, né? Então, escrever esse texto foi muito dilacerante, assim, para mim. E aí, quando eu vejo pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito, que eu aprendi a admirar por conta das coisas que eu já li, porque aqui tem vários autores e autoras falando, né? E quando eu vejo essas autoras e esses autores que eu já li, que eu leio, que é muito importante, que são muito importantes para mim,
vou usar essa palavra, reconhecendo a importância desses 5 textos, né, que eu não estou falando só por mim aqui, eu estou falando também, embora sem nenhuma autorização para isso, mas reconhecendo a importância desses 5 autores, desses 5 textos, eu fico muito, muito, muito grato por ter alcançado. Eu falei para alguém aqui, agora eu não vou lembrar quem, acho que foi a Conceição, que eu estou muito grato por ter alcançado esse espaço, sabe? Que a vida nunca me deu muita moleza, não, sabe? Nunca tive muita moleza. Eu nunca tive os espaços à minha disposição, sabe? E alcançar esse espaço, e ouvir essas palavras de algum de vocês, que são pessoas tão importantes para mim, me impactam profundamente, profundamente, né? Saber, assim, é só o texto, eu sei disso, é só o texto, é só um artigo, só um ensaio, não é mais do que isso. Mas alcançar esse espaço que não é reservado para nós, que não foi reservado para nós, que não foi reservado para nós que somos periféricos, que somos pobres, que somos indígenas, que somos negros, ou que falamos sobre isso, não são reservados para nós. E, de repente, ter aqui a possibilidade de ouvir palavras tão generosas, sabe? Tão acolhedoras, eu precisava falar, precisava agradecer vocês por isso, né? Eu acho que me dá vontade de escrever um artigo ou um compartilhamento sobre esse momento aqui, a partir da minha perspectiva, a partir da perspectiva psicodramática e indígena, sabe? E periférica. Então, me dá vontade de escrever mesmo sobre essa experiência aqui. Muito, muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Paulo, eu acho que você e vocês poderiam começar a pensar em escrever uma coisa um pouco mais densa. Eu acho que vocês deveriam pensar em escrever um livro, né? Mas porque tem potência, tem muito estofo, e você falou uma coisa aí que me toca profundamente. Alguns anos atrás, eu dava uma oficina sobre psicodrama e escrita, né? Talvez alguns aqui tenham passado por lá, né? E a ideia era que a escrita fosse encarnada, que a escrita não fosse uma escrita assim, né, superficial, ou que não incluísse o nosso corpo, não incluísse nossos afetos, né? Que só na radicalidade a gente poderia produzir bons textos, né? Então, quando você fala de que esse texto teve esse efeito sobre você, é exatamente aquilo que eu pensava lá, sei lá, alguns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, que eu insistia que a escrita deveria ser uma escrita encarnada. Eu usava essa expressão na época, mas a gente pode pensar em outras expressões, né? Eu acho que esses 5 textos, acho que traz uma escrita encarnada de algum modo, né? Passa pelo corpo, como diz a Laura, passa pelos afetos. E o psicodrama é isso, né? Quer dizer, se não for isso, é um psicodrama fake, é um psicodrama sem muita densidade, né? Que eu também chamava de psicodrama de resultado. A gente busca um resultado, mas não modifica as pessoas, né? Então, eu acho assim, eu pensaria que vocês deveriam ir além. E todos nós, né? Quando eu estou falando dos 5, mas eu estou falando de mim também, que eu preciso escrever mais e acho que todo mundo precisa fazer isso. Temos experiências radicais, né? Nas nossas vidas e que precisaria ir para o papel. Não só para cumprir com, sei lá, uma obrigação de escrever um TCC, etc., mas muito mais que isso, né? Onde pudesse aparecer a nossa dor, onde pudesse aparecer a nossa alegria, onde pudesse aparecer tudo isso que somos nós, nessa intensidade que é o nosso trabalho. O que nós fazemos é muito intenso, é muito radical, né? Não é pouco que a gente faz, não. Só que isso nem sempre aparece, né? Então, o convite é escrevam mais, produzam mais, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí que a gente vai ler nesse nível desse trabalho deles, e coisas diversas e diferentes e intensas, mas que precisa buscar essa radicalidade, né? Sem isso, serão trabalhos para cumprir com a norma, e acho que nós estamos vendo nesses 5 trabalhos que é um pouco mais do que isso, né? É isso.
Acho que agora entrou na fase dos autores, né? Então, Marcos, Eu só queria agradecer mesmo as palavras de todos, em especial ao Tom. Eu já falei e repito. Tom, eu tenho uma conexão emocional com você, talvez você não saiba, mas agora você sabe, né? Já falei que você lembra muito meu avô, então é muito especial ouvir você falando para mim, é como se eu estivesse ouvindo ele falar, então tem um significado muito maior. Tudo que vem de você, para mim, tem um peso muito grande. Cada palavra que você coloca, para mim, é um tijolo a mais na casa que eu estou construindo. Muito obrigado. Agradecer também a Will, que fez um psicodrama grupal no Congresso e me acolheu muito, né? Assim como, gente, eu sou muito chorão, vou tentar não chorar. Assim como o Paulo falou, esse é um trabalho que não foi fácil de fazer, né? Também pensei várias vezes em não compartilhar no Congresso, porque eu achei que eu não tinha capacidade suficiente para fazê-lo, e tive apoio de pessoas muito queridas no processo, que infelizmente o nome não pôde aparecer no eu vou chorar, desculpa, não pôde aparecer no trabalho, e, gente, e para dizer agradecer, pessoal. Claro, e dizer que estar aqui é um prazer muito grande ouvir de vocês esse retorno. Vocês não têm ideia do quanto é reconfortante ter esse retorno de vocês. E eu vou dizer umas palavras que eu vi Paulo dizer no Congresso, que para mim faz muito sentido, que é avise a eles que nós avançaremos, né? Então, digo que avançaremos, né? Libras está chegando, e o que eu puder fazer para a gente ter mais trabalhos, mais discussões, poder estar presente para falar sobre isso, ou incomodar sobre isso, eu, do meu jeito tímido e chorão, vou estar fazendo. Então, muito obrigado. pegando, Daniela, depois Leandro. Também queria dizer que eu estou muito emocionada, que foi assim um quentinho no coração escutar cada um, cada feedback, ter esse momento de troca. Eu acho que o trabalho de escrita é um trabalho solitário e árduo. E eu acho que o que traz alegria para a gente é poder trocar, é poder compartilhar, é sentir que essa escrita afeta e leva reverberações pelo mundo. E especialmente aqui com essas pessoas, várias pessoas que a gente admira tanto, né? Poderem nos dizer que o nosso trabalho contribuiu de alguma maneira, ou que está contribuindo com o movimento psicodramático, é um prazer, uma alegria, e nos dá muita vontade de continuar. Então, eu estou muito emocionada de escutar sobre os trabalhos todos e de receber esse feedback tão carinhoso e afetivo de vocês. Então, só gratidão e, assim, muita honra de escutar pessoas tão queridas dizendo que esses trabalhos as fizeram sentir vivas, porque eu tenho muito amor pelo psicodrama e ele já trouxe muita vida para a minha vida e continua trazendo. Então, eu quero muito ver o psicodrama proliferar, crescer e fazer revoluções aí nesse mundo. Muito obrigada. Acho que é o Leandro. Leandro, Bom, acho que o Paulo levantou e puxou a nossa mão aqui. Fala, vem, gente, vem falar, porque eu preciso falar e a gente precisa falar. Mas até conforme o Paulo foi trazendo, e não é que você não foi autorizado, não, Paulo. A gente te autorizou lá no Congresso mesmo, quando a gente teve um momento ali de debate com a comissão avaliadora ali, e aquele momento te deu total autorização para você falar por todos nós.
Assim como também me sinto na liberdade também em alguns momentos de falar pelo grupo, porque acho que uma grande alegria que me trouxe tudo isso, né? O prêmio, o livro, foi a gente ter criado uma unidade funcional que traz de fato uma série de impactos aí, né? Acho que toda essa potência que a gente percebe nas entrelinhas, né, me faz assim acho que um êxtase assim muito grande, né, que transborda a alegria, inclusive da conclusão desse prêmio, de poder dividir um palco eterno, né? Assim, se a gente pensa no livro como algo que não vai morrer amanhã, e dividir esse espaço com pessoas que a gente tá muito entrelaçado em em muitos significados aí, né? Então, acho que é uma alegria gigantesca poder dividir isso, poder conhecer, e aí foi com base no Prêmio Febrape que eu conheci mais sobre a história das pessoas, né? Da Laura, do Marcos, do próprio Paulo também, da Dani, e essas trocas me deixam muito, assim, muito privilegiado de estar dividindo o espaço com esses autores maravilhosos e que a gente tem lutas muito iguais, que a gente tem propósitos muito próximos também, e mesmo com a diversidade dos trabalhos, né? Acho que trazer essa diversidade é, unida com um propósito, não só para o movimento psicodramático, mas acho que como movimento social, isso me deixa muito lisonjeado, né? E acho que o convite que eu faço, acho que é a extensão do convite que me trouxe até aqui, inclusive, né? No primeiro congresso que eu fui lá em 2016, a pessoa que idealizou tudo isso foi quem me incentivou a trazer o primeiro trabalho para o congresso, que é a própria Andréa Cláudia, virou para mim numa conversa informal, falou, vai lá, Lê, escreve um trabalho. Não, você consegue. O Congresso ele tem essa finalidade, né? O Congresso de Psicodrama ele tem essa finalidade de trazer novas ideias, ele tem essa abertura também de trazer novas caras para o movimento também. E então eu fiz e de fato apresentei um trabalho lá em 2016 e vim de lá para cá também a toda oportunidade que eu tenho, incentivando também que outras pessoas também inscrevam trabalhos, escrevam, agora escrever trabalhos também, nos formatos que entendem que faça sentido, porque de fato acho que é uma alegria muito pessoal, né, muito individual a gente poder ter um trabalho exposto, e agora acho que é uma alegria muito mais coletiva de poder dividir é, essa produção aí com pessoas tão queridas, ilustres e batalhadoras aí que a gente divide aí as mesmas batalhas também. Posso falar? Vai, Laura. Tô até meio aérea aqui, do racional, né? Tô sendo atravessada por várias emoções, assim, tá difícil de conseguir nomear. Mas esse reconhecimento, ele é muito importante para mim. Fui afetada, assim, de uma maneira, enfim, extremamente positiva, né? De cada fala, mas a emoção que vem do Paulo, o afeto e do Marcos, assim, e do Tom também, porque esse afeto do Tom eu venho sentindo antes de congresso, assim, né? Essa conexão, um pouco do que o Marcos também falou, chega como um abraço, porque esse texto, quando eu escrevi as primeiras linhas, eu sangrei de fato, assim, nesse texto, né? E as primeiras linhas também foi um choro que saiu dali, um choro que estava, enfim, uma água que estava me guiando, me levando para algum lugar ali. Então, ouvir essas afetações, né, esses sentimentos nem sempre tão bons, mas é muito importante, eu me reconheço nesse lugar. E o Tom foi uma pessoa que me leu com o corpo, que me leu com o coração, que eu sinto, assim, eu percebo que ele não me leu com o cérebro, por exemplo, e isso é muito importante.
que é nesse lugar que eu escrevo. Então, se eu conseguir tocar nesse lugar e nas outras pessoas também, é nesse psicodrama que eu acredito, é nessa ciência que eu acredito, né? Por essa via do afeto mesmo, não da exclusão ou do racional. Então, quero agradecer. Muito obrigada por hoje. Devani, Oi, então agora eu que queria falar que, fale. já que estamos chegando aí ao último finalzinho aí da nossa gestão, né? Mas lembrar que nesses últimos anos a gente ampliou muitos espaços de escrita, que eu acho que é muito importante, né? Então, a gente tem a Revista Brasileira de Psicodrama com várias modalidades ali de escrita, né? Tem os congressos, tem o blog, tem do blog mais informal ao texto, o artigo científico da revista. A gente vem tentando agora, deve sair até o final do mês, o dossiê de psicodrama lá da PUC, né, Graça? Junto com o professor Robson. Então, eu acho que a gente tem que escrever mesmo. O Paulo falou de escrever o que ele sentiu aqui agora, é no Insta, escrever é contar para as pessoas, é contar para o mundo o que a gente está sentindo, né? É, não esperar. Acho que assim, quando eu vejo esses textos todos, eu fico feliz que não estão esperando que outro escreva, né? Que a gente se coloque mesmo, porque a gente faz muita coisa bacana. Então, não espere ninguém te provocar, embora eu fico feliz que eu tenha te provocado, Leandro, assim como fico feliz de provocar outros, mas eu acho que a gente não precisa que outros nos provoquem, ninguém precisa dizer para a gente que a gente tem o que falar, a gente tem o que falar. Cada um aqui tem o que falar, né? Alguns falam mais do que outros, mas todos aqui têm muito o que falar, então esse é o meu sentimento aqui. Devolvo a bola para você. Para mim? É, Bom, olha, eu acho que a gente poderia encerrar, né? Se alguém tiver alguma coisa muito importante para falar, ok. Mas a gente poderia encerrar. Uma noite de intensidade, não é? Tudo muito intenso, tudo muito forte, e psicodrama é isso também. A gente percebe que não necessariamente tem que fazer uma dramatização, embora ela seja muito bem-vinda, mas é isso, né? Poder mostrar o nosso afeto, nosso carinho, poderia ser raiva também, poderia como fica, fica mais ou menos implícito nesses textos que também tem muita raiva, né? Pela, pela dor que nós sentimos enquanto povo, né? Acho que também isso é muito forte, mas eu agradeço muitíssimo aos presentes, né? Que vieram ouvir. Um texto escrito sem leitor, ele não existe. Um pintor que pinta um quadro e não tem quem vá ver, ele não existe. Então, a existência do escritor também depende visceralmente da existência de um leitor, né? Então, agradeço aos escritores e agradeço aos leitores, às escritoras e às leitoras. Bom, eu encerraria aqui, se ninguém tiver mais. Vive, A dizer. Enquanto FEBRAP, a gente agradece a participação de todos. Mais uma vez, parabéns a todos os autores, todos os premiados, não foram à toa que são premiados. E eu gostaria de encerrar aqui, apagar a luz,
com uma fala de Adelza aí que trouxe muito forte, né? O psicodrama não morreu, a gente se sente viva com essa nova geração pensante, crítica e espontânea e muito criativa. Essa nova geração, viva essa nova geração, gente. Uma salva de palmas para todos. Obrigada, Devani, obrigada a todos. Andréia arrasou, como sempre. Uma salva de palmas para todos. E Parabéns. a gente distribui pelo mundo, né, Vivi, o link, mas vocês já estão liberados para distribuir o link, não autores, meus amores, não o arquivo que eu mandei para vocês, o link, porque ele tem as últimas correções. Tá bom. Tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigado a todos. Uma ótima noite. Boa Para quem a noite. gente não se vê, um ótimo Boa final de noite. ano. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Gente, Obrigado. boa noite. Muito Tchau, obrigado. parabéns mais uma Muito vez. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.